Olá, seja mais uma vez muito bem-vindo ao canal da Minato Consulting. E hoje nós começamos uma série de bate-papos acerca de cenário econômico olhando para 2021. E a partir desses cenários, ao longo do ano, a gente vai desmembrando, país por país, região por região, assunto por assunto, os riscos, as oportunidades de mercado que vão surgindo, e a partir dali também discutir um pouco de geopolítica, de economia, de política internacional, para a gente dar aquele contexto que você, cliente da Minato, já está acostumado. Olhando para 2021, nós temos uma sensação inicial de que o pior já ficou para trás, ou seja, que graças a Deus 2020 encerra e 2021 nasce virando um calendário e virando uma página e tudo vai melhorar. Infelizmente, talvez não seja assim. 2021 deve ser globalmente tão desafiador como o ano que 2020. Tá? Já tivemos aí 2 períodos de reconstrução econômica após a Primeira e a Segunda Guerra, principalmente na Europa e em parte da Ásia. E desde o final da Segunda Guerra, nós tivemos 4 crises financeiras que deixaram marcas em âmbito global. 2021 não existe histórico para a gente se basear. Nenhuma das relações anteriores se equipara ao que a gente está passando nesse momento. E fica uma dúvida enquanto à velocidade da recuperação das economias, mesmo com a chegada da vacina, porque elas não chegam ao mesmo tempo e nem chegam a todos os países da mesma forma, e muito menos as pessoas, porque eu vou ter classes de pessoas diferentes em cada país, e não é basicamente eu dar um reset de se apertar um botão e tudo se carrega de novo como num computador. Pelo contrário, é literalmente fazer um antivírus no computador. E quando eu executo um antivírus no computador, ele vai pasta por pasta, arquivo por arquivo. E só quem executa um antivírus sabe do tempo que demora a execução desse antivírus. Por que eu estou passando isso para vocês dessa forma? Porque muita gente fala, é um reset econômico, vai começar do zero. Não, ele vai se aprofundar. Há países que vão sair na frente, vão acelerar, e há países que vão ficar para trás. Eu tenho um desnível da forma como a vacina vai ser aplicada, e eu vou ter um desnível muito mais grave em termos de ordem econômica, em velocidade de recuperação, em oportunidade de mercado. Então isso é um pouco ilusório imaginar que é um reset econômico, que tudo vai zerar e vai começar do zero. Quando o vírus começou a se espalhar, uma série de líderes eram contrários ao lockdown, porque falavam que iam travar a economia. Agora, a maior parte desses líderes, pelo menos os mais lúcidos, são a favor da vacina, porque entenderam que é a única forma de reacelerar a retomada da economia. No primeiro quarto de 2021, é muito provável que nós tenhamos aí um esforço de desenvolver a vacina, mudando para um esforço de distribuir essa vacina de uma forma muito rápida para eu imunizar a maior quantidade possível de pessoas. Este primeiro quarto, que se inicia em 2021, para algumas ações, é estratégico para se ganhar em escala, velocidade, reabertura de economia e crescimento. Quem não conseguir fazer isso no primeiro quarto, fica para trás. É uma corrida contra o tempo? É uma corrida contra as mortes? Sim. Mas antes que mais nada, uma aceleração de retomada econômica. Quem está preparado, quem fez a lição de casa, quem se preparou, quem tem mais condições de distribuir, sai na frente. Quem fizer uma vacinação mais abrangente, sai na frente. E aí que é interessante, porque todo esforço vai se deparar com pessoas muito pouco esclarecidas daqui para frente, que vão se recusar a tomar a vacina. E tanto a negação quanto a não aceitação da vacina também vai contribuir para desestabilizar esse processo de recuperação, país por país. E isso, por si, já vai ser mais um problema na velocidade com que esses países conseguem retomar a normalidade. Mas mesmo com a vacina globalmente sendo distribuída, sendo aplicada, e as economias tentando ganhar escala a partir da velocidade dessa imunização, haverá problemas sociais ocorrendo a partir da dificuldade de alguns governos
de manter o suporte assistencial para desempregados. E não será surpresa se o desemprego aumentar nos próximos 12 meses. Por quê? Porque muitas empresas vão ter dificuldades financeiras sem auxílio de governos. Muitos projetos vão ser encerrados no meio do caminho ou antes mesmo de começar. E o desinvestimento é algo que vai impactar as economias. Então não é incomum que grandes e médias empresas desmontem projetos e médias e pequenas empresas tenham falência. Ou seja, globalmente, é de se esperar que eu tenha ainda um processo até agressivo de M&A acontecendo ao longo desses próximos 12 meses. E se em 2020 a gente teve que reinventar protocolo social, protocolo de consumo, formas de estudo, de ensino à distância, trabalho, reunião em home office, em 2021, ninguém sabe de fato se esses hábitos de consumo eles vão realmente continuar. Quanto de consumo digital eu vou continuar tendo e o quanto que as pessoas vão querer ir às lojas pelo prazer de ir à loja. Quanto que de home office de fato vai acontecer daqui para frente, inclusive como forma de atração de mão de obra, e o quanto que o empresário vai querer trazer esse profissional para dentro da sua empresa, ou vice-versa. O empresário vai estimular o home office como uma forma de fazer economia de custo da estrutura que ele já tem. Ensino à distância é outra incógnita. O quanto que esse ensino se perpetua, o quanto que ele se aprimora ou o quanto que ele volta para trás. E isso é algo que as empresas também começam a fazer múltiplos cenários. Por quê? Porque a depender da velocidade, da intensidade com que esses novos comportamentos acontecem, podem afetar de forma impressionante a projeção de retorno das empresas. E quando você investe numa empresa, está esperando um retorno por ela. E certamente, alguns setores ainda vão seguir, dentro de 2021, sendo atingidos. Seja pela questão da imunização, seja pela questão da mudança de comportamento. Setores como companhias aéreas, setor hoteleiro, setor aéreo, eles vão passar por uma relativa dificuldade, até mesmo universidades, que dependem de estudantes estrangeiros, podem vir a sofrer aí com uma mudança de comportamento, de preferência desse consumidor. Por quê? Porque naturalmente as pessoas vão repensar os seus hábitos. 2021 também é interessante porque dá a oportunidade de Biden voltar para o cenário político internacional. E Biden naturalmente vai escolher reconstruir o relacionamento com os aliados da Europa antes de bater de frente com a China de novo. E isso vai acontecer. Só que vai acontecer via OMC. Então eu tenho um caminho político e um caminho comercial maior, mais demorado, mais de longo prazo, para que eu volte a ter um embate com a China de forma direta. E se muitos países vão levar essa oportunidade de se aproximar da América novamente, isso também, por outro lado, está fazendo com que vários países emergentes deem um pé para trás. Porque sabe que vai ter uma mudança na forma da atuação econômica dos Estados Unidos, sabe que as relações internacionais de comércio dos Estados Unidos vão mudar, e alguns países emergentes, principalmente no Sudeste Asiático, não querem se posicionar nessa briga de um lado ou de outro. Então você vai ter um primeiro semestre, pelo menos, muito mais de relações transatlânticas entre Estados Unidos e Europa do que qualquer outro tipo de relacionamento. Biden só vai se voltar contra a China, batendo mais duro, isso já foi tema de um outro bate-papo nosso, a partir do segundo semestre, a partir do momento que ele tiver condições de ter estabelecido pontes de defesa, pontes de relações comerciais e pontes de relações diplomáticas que foram queimadas por Trump na Europa. A partir do momento que ele tiver condições e certeza de que ele vai entrar em bloco dentro da OMC para deter avanço chinês. E aí é interessante porque o Programa Verde, que é definido pela Europa e é definido pelo Biden, não é apenas uma bandeira ambientalista, é uma oportunidade aos governos de investir em planos de desenvolvimento e na mudança da matriz produtiva.
Eu já coloquei isso algumas vezes para vocês, considerando que essa matriz produtiva passa a ter uma meta de redução de carbono. E isso cria uma plataforma muito poderosa de geração de emprego nos mais diferentes níveis, abordando todos os segmentos da sociedade, nos mais diferentes países. E todo político que é experiente, é minimamente lúcido, ele vai saber que após uma crise global, talvez essa bandeira verde seja uma das bandeiras mais fortes, uma das formas mais inteligentes e rápidas de impacto para gerar emprego. E emprego gera renda. E renda gera crescimento das suas economias. Então, uma bandeira verde não é uma bandeira ambientalista apenas, de proteger mato e macaco, e passarinho, e proteger rio. Não. É mudar a matriz produtiva de um país. E isso gera muito emprego, isso gera renda, isso gera crescimento. Só que para tudo isso acontecer, eu tenho que ter planejamento. E é algo que políticos europeus e agora a política Biden já vem trabalhando. Então, eu não tenho como avançar em crescimento do meu país se eu não tiver planejamento. Se eu não tiver integração de áreas, se eu não tiver integração de políticas. E, em paralelo, ainda olhando para 2021, muitos acadêmicos, muitos analistas que vinham alertando do perigo de uma pandemia, por exemplo, nos próximos anos, como aconteceu, estão vendo dentro do ano de 2021 uma oportunidade fantástica de contar com o apoio popular de uma forma que não contava antes e de literalmente cobrar de governos, de legisladores, políticas mais responsáveis de risco, que tenham agora um respaldo da pandemia. Ou seja, chegou o momento de literalmente impor uma nova condição a legisladores, a governos, de políticas mais maduras, em questões sanitárias, em questões de combate à resistência a antibióticos, em campanhas de esclarecimento populacional, em termos de doenças, em questões de vacinação pública, inclusive, e inclusive de terrorismo nuclear. Parecem assuntos desconexos, mas a pandemia traz para esse grupo de acadêmicos, não só de epidemiologistas, mas de médicos, de sanitaristas, de formuladores de política, a condição de contar com um apoio popular em termos globais para mudar algumas políticas que já eram feitas até agora. E aí eu queria entrar um pouquinho com vocês. E aí eu quero chegar com vocês, talvez no ponto mais interessante, que é analisar o Oriente Médio e o Irã, que hoje é um dos fatores mais tensos de geopolítica. Tá? O Irã é o principal eixo no qual os países da região se orientam. E a preocupação com a atividade nuclear iraniana tem unido até inimigos históricos como Israel aos Estados Árabes. O conflito que norteou por anos Israel e Estados Árabes agora diminui frente a uma incerteza do que pode vir a ser o Irã e da dificuldade de se prever os próximos passos do país. Em 2021, o Irã vai ter uma nova eleição e talvez seja uma aposta de risco muito alto para a América, mas é uma aposta que a América precisa tomar de qualquer maneira. Por quê? Porque durante o governo Obama, a administração Obama, também houve a administração do atual presidente, que era o Rouhani. E quase no final da administração Obama, se fechou o acordo, que é o Plano de Ação Abrangente, que envolvia Estados Unidos, Reino Unido, China, França, Alemanha e Rússia, na tentativa de nortear o programa nuclear iraniano. Durante a administração Trump, o Trump fez a retirada da América desse plano de ação abrangente da questão nuclear iraniana. E Trump não fez isso porque ele quis. Trump foi coordenado por uma ala mais radical dos republicanos que esperava uma queda do regime.
Ou seja, acreditava que se Trump fizesse pressão máxima através de restrições comerciais e retirasse o país do acordo, poderia haver uma queda do regime. Na prática, o que o Trump conseguiu foi minar a capacidade dos políticos iranianos pró-Ocidente de caminharem em algum tipo de acordo e fortaleceu de uma forma muito grande a linha dura iraniana, que controla hoje o parlamento. Em 2021, como eu falei para vocês, nós vamos ter eleições no Irã e certamente essa linha dura ela vai vencer. O que vai tornar a vida de Biden nesses 2 próximos anos algo extremamente difícil. Então, o que é interessante observar? É esperado que Biden ele se aproxime do líder supremo do Irã, que nunca aceitou negociar com o Trump, que é o Ayatollah Ali Khamenei, para que ele consiga a oportunidade de reverter as sanções econômicas feitas pelos Estados Unidos contra o Irã e ele consiga, de alguma forma, estender a mão ao país na luta contra a Covid-19. Se isso der certo, auxiliando em termos da Covid e tirando as sanções comerciais que foram impostas pelos Estados Unidos, o Irã pode reverter um pouco dessa postura mais inflexível em termos da questão nuclear. Por quê? Porque para a América, o Irã hoje é peça estratégica na região. Então, para os Estados Unidos, é muito mais previsível que a América se manifeste em direção ao Irã, fazendo uma aproximação de esforços, do que o inverso. Mas, se isso der certo, a América consegue pôr uma certa calma, ela consegue baixar essa fervura que o Irã tem tido ao longo dos 4 anos, na medida que os Estados Unidos vem endurecendo as relações com o Irã, vem permitindo que o Irã se torne cada vez mais rebelde em relação ao que era o acordo inicial, mas inflexível em relação ao que era esperado da postura do Irã. Ou seja, Biden tem um trabalho de desmontar uma bomba relógio, literalmente falando, em termos de política externa. Só que a bomba relógio também vai acontecer em todo o resto do Oriente Médio, que por problemas de Covid e por problemas de falta de planejamento, o Oriente Médio está aumentando uma fervura. A queda da demanda em 2020, por causa da Covid, jogou o preço do Brent abaixo de $21 o barril. Os preços em 21, eles devem se recuperar um pouco, próximo aí da faixa de $50. Só que esse preço não ajuda a maioria dos estados petrolíferos do Oriente Médio a equilibrar o orçamento. A volta do Biden ao cenário político global, trazendo agora uma bandeira verde, como já coloquei para vocês em outras oportunidades, que também é defendido pela Europa, acende aí uma lâmpada vermelha para ayatolás, para reis, para primeiros ministros do Oriente Médio, que entendem que as reformas estruturais que foram postergadas e que tiveram um questionamento muito duro e foram reprimidas em alguns países de uma forma violenta durante a Primavera Árabe, próximo de 2013, 2014, agora têm que ser feitas. Ou seja, várias nações postergaram medidas políticas, medidas de reforma estrutural, tiveram insurgência popular, reprimiram e agora entendem que talvez tenham que começar a repensar um planejamento mais profundo. A Arábia Saudita é hoje, no Oriente Médio, o principal país, o mais rico, o maior produtor da região, só que ela vai ter que combater um déficit que vem se expandindo nos últimos 20 anos de uma forma extremamente acelerada. E isso tudo por projetos de Estado que estão visando aí basicamente turismo e defesa. Mas não é só a Arábia Saudita. Os Emirados Árabes têm aí uma estimativa de perda de emprego acima de 12% da população com a Covid. E isso pode ter afetado diretamente a construção civil e provavelmente levado a 1,5 milhão de imigrantes a saírem do país, o que vai afetar a economia para os próximos 3, 4 anos. O Kuwait vai ter que recorrer aos mercados de títulos para cobrir um déficit próximo de 15% do PIB em 2021. O Bahrein e Oman têm dívidas já consideradas de junk bonds.
e vão ter que aumentar a sua dívida externa para poder fazer ajustes fiscais que não conseguem mais, as contas não conseguem mais fechar no país. O Iraque vai ter que cortar gastos de infraestrutura que ainda estão sendo feitos pós-guerra para cobrir folha de pagamento inchada. As reservas da Argélia, que em 2014 beiravam 200 bilhões de dólares, em 2020, em apenas 6 anos, estão em 40 bi. Ou seja, eu tenho aí um problema grave acontecendo com alguns países produtores de petróleo e que abaixar a temperatura de Irã acalma um pouco a pressão geopolítica, mas a pressão por reformas, a pressão de infraestrutura política no Oriente Médio continua em ascensão. E quanto a isso, você não tem muitos instrumentos para combater. Como se não bastasse toda essa questão, a Turquia tem aí sido um outro país a atrapalhar um pouco essas peças desse tabuleiro. A disputa ela vem sendo deslocada para o leste do Mediterrâneo. A Turquia tem reivindicado o direito de perfurar águas em ilhas gregas. Isso eu já falei para vocês em outro bate-papo. E ela tem reivindicado isso a partir de um acordo que ela fez com a Líbia. Os gregos têm discordado e já fizeram exercícios militares agora em agosto com o apoio dos próprios Emirados. E aí a Turquia, em resposta, está enviando tropas, está enviando armas, inclusive mercenários, para apoiar um governo de milícia islâmica, que conta aí com a ofensiva do Califa Haftar, que é um guerreiro teoricamente rebelde, que tem tido aí o apoio dos Emirados Árabes Unidos, tem tido o apoio do Egito, tem tido o apoio da Rússia. E a maioria dos países árabes não considera a Turquia uma ameaça tão grande quanto o Irã, mas entende que a Turquia, ao se aproximar mais do Irã e da Rússia, cria um bloco de rejeição no Oriente Médio que fica difícil de desmontar. E isso é interessante também, o fato que nós fizemos de uma live, de que à medida que Trump sai do Oriente Médio, ele abria espaço para que o Irã entrasse com uma presença muito mais forte em termos políticos, comerciais e religiosos na região. Só que agora, além do Irã, eu tenho também a presença da China, que passou a ser vista como um parceiro mais confiável e politicamente, economicamente mais estável do que os Estados Unidos na região. E a China tem mandado nos últimos meses carregamento de suprimento médico, médicos, especialistas, para atender problemas que estão acontecendo hoje, por exemplo, no Egito, nos estados do Golfo, no Irã, no próprio Iraque. A China está interessada num engajamento estratégico muito maior no Oriente Médio. E isso não deve mudar ao longo de 21, de 22, de 2023. A China tem importado petróleo tanto iraniano quanto iraquiano. Só que, em contraparte, ela tem construído fábrica, porto, ferrovia, feito todo um projeto de malha, de energy e de telecom na região. Recentemente ajudou a Arábia Saudita com o programa nuclear. O Iraque está tendo problema de infraestrutura de energy e de telecom resolvido pela China, que está abrindo espaço para a Huawei e todo o desenvolvimento de G5 em todos os países do Oriente Médio. Ou seja, a China iniciou acordos muito mais profundos com os países da região do Oriente Médio do que os Estados Unidos se interessou em fazer. Por quê? Porque a política de relações exteriores americana é míope e ficou menor na administração Trump. A China chegou a fazer exercícios de defesa com o Irã. Eles têm hoje tido programas de cooperação, de inteligência, eles têm conduzido pesquisas comuns em desenvolvimento de arma, em programa nuclear, em treinamentos militares na região.
Então, assim, o Irã, ele é hoje talvez a peça mais complexa do Oriente Médio. É uma peça que cria incerteza na região. E por isso, Biden entende que precisa se reaproximar do Irã. Só que nesse momento, o Irã também é uma peça complexa para a China, que também vendeu drones para a Arábia Saudita, vendeu drones e armamentos para os Emirados Árabes, que são, por natureza, inimigos do Irã. Então, ao mesmo tempo que a China espalha o domínio comercial na região, junto ao Irã, ela espalha entre os inimigos do Irã. E, ao mesmo tempo, ela se põe como uma nação amiga de Israel, com empresas estatais chinesas alugando portos na costa mediterrânea. Enquanto ela, por outro lado, está construindo portos no Oceano Índico. Não só de reabastecimento de navios chineses, mas que podem ter uso militar no futuro. E assim a China vai se tornando um potencial player global de comércio, mas também uma peça-chave militar na região, tomando o espaço que até 20 anos atrás era da América, tomando um espaço que até 4 anos atrás a América fazia presença. Então, a falta de visão de longo prazo norte-americana na região custou caro. E ainda pode custar caro dentro do governo Obama, do governo Biden. Porque desde a saída de Obama do poder, todos os esforços realizados foram de diminuir a presença americana no Oriente Médio. Então, hoje, olhando para o mapa global, a maior preocupação que se tem é como eu, Biden, como a minha administração, reverte um assédio de China dentro do Irã, reverte um assédio de China na Arábia Saudita, no Egito, no Iraque, e como que a minha administração Biden consegue diminuir a incerteza do programa nuclear iraniano, ao mesmo passo que eu não crio um desequilíbrio de forças entre as nações árabes. E pior, como já colocado também em outra live, Biden não vai poder acelerar esse processo de forma agressiva em 2021. Isso aí é um programa de segundo nível, porque o maior problema de Biden, de primeiro nível dentro de 2021, é a Covid, a geração de emprego dentro da América, e a partir dali, reconstruir alianças na Europa para poder, dentro da OMC, bloquear ações chinesas. Então, Biden tem várias frentes a desenvolver num curto espaço de tempo que talvez, para Biden, o ano de 2021 não acabe no calendário em 31 de dezembro de 21, mas talvez o calendário de Biden do ano de 2021 tenha no mínimo 18 a 20 meses. Porque quando você coloca questões de Oriente Médio, não são questões rápidas, não são questões que se falam, os países não se comunicam, e isso torna a capacidade americana de negociação muito mais reduzida. A China se mostra mais estável em termos políticos que a América. E como eu coloquei hoje para vocês, muitos emergentes estão com um pé atrás, porque sabem que existem disputas de empresas que estão tomando o lugar de disputas de território. Existem disputas de tecnologia que estão tomando o lugar de disputas de armamento. Existem disputas de retórica política que estão tomando lugar como não se via desde o final da Guerra Fria. Então a expectativa é que Biden entre com um programa muito mais pragmático dentro do Irã e faça do Irã a sua porta de entrada dentro do Oriente Médio. Ao contrário do que fez Trump, entrando dentro do Oriente Médio, via Arábia Saudita, enquanto retirava suas tropas, enquanto diminuía sua presença. Resta saber a velocidade e a taxa de sucesso dessa estratégia.
Gostaria de agradecer mais uma vez a atenção de vocês, principalmente a você, cliente da Minato, e dizer que para as próximas semanas nós vamos começar então a colocar essas questões geopolíticas envolvendo Estados Unidos, Ásia, Europa, e a partir dali começar a falar dos investimentos em si, em offshore e mercados locais. Mais uma vez, muito obrigado